Senhor é que faz isso. Nós não tínhamos o direito de estar aqui. A Bíblia diz que quando abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça de Deus, ela superabundou em nossas vidas quando nós éramos pecadores. Mas hoje eu e você está aqui livre. Glória a Deus. Quantos aqui sentem-se livre na presença do Senhor? Então adore a Ele, exalte o nome dEle nesta noite, porque somente Ele que nos dá a oportunidade. No livro de João, capítulo de número 14, versículo de número 1, os discípulos estavam tristes, porque Jesus ele tinha dito para ele, glória a Deus, que iria preparar o lugar. Primeiro Jesus disse: olha, para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas mais tarde vocês me seguirão. Aí Pedro ele se levanta e diz: mestre, para onde tu vai? Porque nós não podemos te seguir agora. E mais uma vez Jesus ele diz: meu filho, para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora. E Jesus ele percebe o coração dos discípulos que ficou triste, angustiado com aquela palavra, com a alma abatida. E Jesus agora no capítulo 14 ele adverte com uma palavra de conforto, dizendo: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Glória a Deus para todos sempre. Para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas eu estou indo preparar um lugar, e depois que eu for e preparar este lugar, eu levarei vós mesmo para mim. Glória a Deus para todos sempre. Tem como você olhar para seu irmão aí nesta noite e dizer para ele: fique tranquilo. Diga com mais convicção, meus irmãos, diga para ele: fique tranquilo, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Glória a Deus, meus queridos irmãos, da parte do Senhor Jesus, agradecemos a Deus por esta oportunidade, ao Senhor ter nos concedido de podermos estarmos aqui mais uma vez adorando a Ele. Deus abençoe nossos irmãos, obreiros, nosso pastor, por essa oportunidade. Fiquei tremendo aqui, foi a mensagem dessa do nosso irmão Henrique. Mas eu gostaria de ler, quero ler com os irmãos, livro de Jonas, capítulo 1, verso 1, diz assim a seguinte expressão: e veio uma palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Meus queridos irmãos, a expressão que o Senhor nos traz nessa leitura, distanciando-se um pouco da leitura oficial, nos demonstra o quanto Deus se preocupa com as pessoas. É bem verdade que muitas vezes falamos e pregamos na igreja, num culto como esse, dizendo que Jonas não quis fazer a vontade de Deus, não quis entregar a mensagem na cidade em que Deus tinha enviado ele. Mas o capítulo 10 de Gênesis nos retrata uma história que são os descendentes de Noé entre Cã, Sem e Jafé. Mas o que me chama a atenção é que os descendentes de Cã, no livro 6, no capítulo 10, verso 6, nos traz dos seus descendentes duas personagens que chamam muita atenção para a construção da cidade de Nínive, chamado Nimrod e Acabe. Esses dois homens foram homens que foram perseguidores, e Deus tinha uma visão em cima deles, porque eles eram homens sanguinários. E dessa linhagem saiu Babel, onde foi construída a torre, que os irmãos conhecem a história, que foram confundidas as línguas
quero adentrar nesse assunto nesse momento. Mas aí traz também a criação de uma cidade, uma terra, de uma cidade chamada Assíria, de onde saiu dessa descendência desses homens, e da Síria que também nasceu Nínive, e era um povo de guerras, que brigava por tudo, que matavam, homens sanguinários. E aí o pecado foi se alastrando, porque já trazia uma cultura do Babel, em que o povo se distanciava cada vez mais de Deus, a chegar ao ponto de o povo deixar Deus de uma vez, ao ponto de Deus chamar Jonas para que ele fosse para Nínive pregar a palavra e trazer uma palavra de esperança para aquela cidade. O que ocorre? Jonas toma um caminho oposto, diferente, e ele, quando toma um caminho oposto, a gente, quando lê a história, adentra bem a esse assunto, a gente vê que uma das grandes preocupações dele era que o povo era sanguinário, matador do povo de Deus, e já havia uma história atrás de quem era esse povo e da linhagem que Jonas conhecia. Mas o que chama a atenção para concluir esta palavra é que o objetivo de Deus na vida de Jonas era que ele fosse à cidade de Nínive pregar a palavra de esperança e trazer uma nova esperança para o povo, de que ainda haveria esperança para aqueles que estavam condenados à morte. É tão provável que, diante do que ele tinha na chamada da sua vida, ele toma uma decisão para ir para Tarsis, mas era da vontade de Deus que ele fosse para Nínive pregar a palavra do Senhor. E eu trago a mensagem nessa noite dizendo a seguinte expressão: para onde nós formos, as decisões que nós tomarmos na nossa vida, se Deus tem para nós um objetivo, se não concluirmos o objetivo de Deus, Deus criará meio para nos levar até Ele, porque a vontade de Deus é que concluirmos aquilo e o objetivo que Ele quer, para que possamos assim realizar a vontade e o desejo de Deus. Então nessa noite saia daqui na certeza que, se você acha de que o que você está fazendo vai fazer, é uma decisão que vai tomar, é uma decisão sua própria, entregue sua vida ao Senhor, para que o Senhor possa concluir na sua vida, em nossas vidas, a sua vontade. Faça a vontade de Deus, vá à terra que Deus te prometeu, aceita a chamada de Deus, porque o Senhor concluirá na tua vida a sua chamada. Que Deus abençoe. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Nós estamos bem diferente aqui. Glória ao nome de Jesus. Eu quero deixar o versículo 5 de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 14 e o versículo de número 22, que fala sobre o texto onde Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, e chegada a tarde, estava ele só no monte, e o barco estava só também no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos mostra esse texto, um texto muito maravilhoso, onde um dia qualquer, no fim de um dia, Jesus tinha alimentado quase 5.000 almas, tinha feito milagres, tinha feito a multiplicação dos pães, e agora os discípulos se encontram com Jesus na beira do mar, e Jesus diz aos discípulos: atravessem para o outro lado, para Betsaida ou Cafarnaum, e depois eu chegarei aí ter com vocês. E a Bíblia nos mostra que os discípulos entraram no barco e Jesus subiu no monte para orar. Os discípulos no barco e Jesus no monte. Bendito seja o nome de Jesus. E a Bíblia nos revela que houve uma grande tempestade
naquele momento. Tempestade essa, que segundo alguns historiadores era um vento que se juntava no deserto do Saara, passava pelo Golfo de Acabá, pelo Mar Vermelho e entrava no Mar da Galileia por uma fenda que havia, uma brecha entre as montanhas, onde corria o Rio Jordão. Esse vento entrava, e quando esse vento entrava, ele procurava saída, mas o lago era envolvido por montanhas. Então o vento rodava, causava um redemoinho e levantava ondas de quase 4 metros de altura. Bendito seja o nome do Senhor. O vento lhe era contrário, porque para a área que eles iam era justamente onde Betsaida ficava de frente com o vento, e o vento batia de frente com os discípulos. Eles lutavam para sair daquele lugar, mas não conseguiam. Eles passaram quase toda a noite lutando e não tiveram êxito. E eu abro um espaço nesta noite para falar para a igreja. Quantas vezes o vento contrário ele se posiciona na sua frente? Quantas vezes o vento contrário ele se posiciona no teu caminho com um objetivo: travar os teus passos, impedir que você prossiga, travar os teus sonhos, impedir que você siga adiante. Quantas vezes o vento contrário não sopra em nossa direção, nos impedindo de avançar? Mas o Senhor Jesus, nesta noite, Ele está dizendo: eu conheço o vento e eu conheço o mar. E Ele nesta noite conhece o teu problema, a tua dificuldade. Quantas vezes você tem lutado e parece que com as forças te caído por terra? Você tem batido na porta, a porta não tem se abrido. Você tem rimado, mas parece que você está lutando contra aquela coisa. É o vento contrário te soprando, te jogando para trás. Mas Deus nesta noite está dizendo: eu vou descer do monte. Alabaxu e canta, alabará. Você talvez esteja no meio da tempestade, clamando, mas eu quero te dizer: Jesus está descendo o monte. Porque há momentos, irmãos, nós estamos no vale e Ele está no monte, mas os olhos dele estão fixos em nós. Se prepare nesta noite para sair em posse de vitória, porque o vento contrário que está no teu caminho, ele vai sair, porque o grande general, o Senhor dos Exércitos, aquele que nunca perdeu e nunca perde uma batalha, ele desce nesta noite, ele encara de frente, ele diz: eu despedaçarei os ferrolhos de bronze e abrirei as portas de ferro e te darei os tesouros escondidos. Você não está sozinho. O general de guerra, que conhece o mar, que conhece o vento, ele se levanta nesta noite como gigante na tua vida. Anderabachou, denamacé, cantarabá. Alabachu, cantarabá. Talvez você dizia: mas por que eu estou envolvido nesse problema? Nós voltamos ao texto, talvez interpretamos: Jesus não sabia que havia tempestade? Sim, ele sabia. Ele não sabia que o Cristo ia passar por aquela dificuldade, ele sabia. E por que ele permitiu? Tudo na nossa vida é um propósito. Deus tem um propósito e ninguém pode impedir o propósito de Deus na tua vida. Se for para você passar pela tempestade, você vai passar. Se for para passar pela noite escura, você vai passar. Ainda que o teu inimigo se posicione na tua frente, dizendo que você não vai passar, você não vai mais adiante. Mas o Senhor Jesus nesta noite ele está dizendo: eu abrirei portas onde não tem portas, abrirei caminho para a minha igreja passar. Você pode estar saindo nesta noite neste lugar, que o vento sopra na tua vida, contrário, as ondas se levantam, mas até o dia que o negro Nazareno se aproxima da tua vida. Quando Jesus descer o monte, da bacana, chuva e canta na barra. Porque às vezes clamamos, como os discípulos clamaram, mas eles clamaram por Jesus. Mas como? De onde Jesus viria? Às vezes entramos nesse questionamento: mas de onde virá? Mas como chegará? Como ele chegará até mim? Não importa, se for por aí por terra, ele vai por terra. Se for por aí por cima das águas, ele vai por cima das águas. Mas o importante nesta noite é saber que ele já chegou com providência na tua vida. Ele já chegou nesta noite com providência. O mar vai se curvar diante dele. O vento vai cair de joelho diante dele, porque ele é o Senhor da minha e da tua vida. Aleluia. Obrigado a cada um pela mensagem do nosso irmão Paulo. E a igreja permanece